O estado do Pará, localizado na região norte do Brasil, possui 144 municípios e tem população estimada de 8.780.000 habitantes. Faz divisa com os estados do Amapá, Roraima, Amazonas, Mato Grosso, Tocantins e Maranhão. Ainda é banhado pelo Oceano Atlântico e faz fronteira com o Suriname e a Guiana, sendo o segundo maior estado do país em extensão territorial, atrás apenas do Amazonas, constituindo-se na 13ª maior subdivisão mundial. Para se ter uma ideia, a região sudeste inteira, com seus 4 estados, caberia em seu território. Não é à toa que na língua tupi-guarani, seu nome significa rio-mar, ou seja, um rio tão grande quanto o mar. O estado também é o mais populoso do norte, sendo moradia de quase a metade de todos os habitantes da região. Morar no Pará é viver em comunhão com a natureza. O território paraense é coberto pela maior e mais cobiçada floresta tropical do mundo, a Amazônia. O clima predominante é o equatorial, marcado pelas elevadas temperaturas e pelos altos índices de chuva. O Pará possui uma rede hidrográfica formada por mais de 20.000 quilômetros de rios importantes, como o Rio Tapajós, o Rio Xingu, Rio Tocantins e, claro, toda a bacia do Rio Amazonas, que garantem ao estado facilidade na navegação fluvial e um dos maiores potenciais hidroenergéticos do planeta. Com tantas cobiçadas riquezas naturais, morar em alguma cidade paraense significa se conectar intensamente ao meio ambiente, desfrutando de incríveis belezas naturais e diferentes ecossistemas que se misturam e proporcionam uma diversidade fantástica de fauna e flora, praias de água doce, cachoeiras, locais paradisíacos e importantes espaços de preservação ambiental. Mas obviamente não é só isso. O Pará também conta com cidades que são importantes polos econômicos e financeiros de toda a região norte. Possui economia baseada no setor primário, focada principalmente no extrativismo mineral e vegetal, além da relevância do agronegócio, do setor industrial e do turismo, que contribuem de forma decisiva para que o estado tenha o maior PIB, Produto Interno Bruto, de toda a região norte e o 11º de todo o Brasil. O estado do Pará, quando comparado aos demais estados da região norte, possui uma das infraestruturas mais desenvolvidas. O transporte fluvial é de grande importância no estado, em razão da excelente navegabilidade dos rios da região. Além disso, os modais rodoviário e ferroviário, além de conectar o estado às demais regiões do país, são importantes no escoamento da produção primária local. A sua riqueza territorial soma-se um caldeirão cultural e religioso, onde o artesanato tem forte influência indígena, com a produção de peças de barro e palha. As expressões culturais têm como base a influência dos diversos migrantes que foram atraídos para o estado ao longo dos anos e a influência religiosa reproduzida em grandes festas populares, como o Círio de Nazaré e os festivais de Boi-Bumbá. A rica gastronomia paraense é influenciada pela cultura indígena, com ingredientes da região, tendo entre alguns dos pratos típicos mais saboreados a moqueca, o cuscuz, o caruru, o pato no tucupi e, claro, os peixes. Já no que toca aos serviços básicos para a população, dentro da realidade regional, os paraenses desfrutam de uma boa oferta de redes de saúde e educação, sendo o maior desafio a distância espacial entre os centros urbanos e as áreas rurais. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Mas antes, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Você está assistindo o canal Coisas do Mundo. Seja bem-vindo! Conheça agora a nossa lista com as 5 melhores cidades para morar no estado do Pará. Abrimos nossa lista com o município de Paragominas, nome que deriva da abreviação de 3 estados, Pará, Goiás e Minas Gerais. Localizado na região de integração do Rio Capim, distante 300 quilômetros de Belém, a capital paraense, e com população estimada de 120.000 habitantes, Paragominas é uma cidade de múltiplas culturas e oportunidades. Atraiu na década de 90 uma expressiva massa migratória de sulistas, dos quais alguns eram empresários do setor de agricultura e outros desempregados, que chegaram em busca de oportunidades de emprego e custo de vida mais baixo. Com presença de mineradora, grandes fábricas e instituições de ensino superior, Paragominas vem recebendo nos últimos anos uma significativa quantidade de migrantes de outras regiões brasileiras. Como resultado, a população da cidade praticamente dobrou nas últimas 3 décadas.
Um dos eventos de maior importância cultural e econômica do município é a Feira Agropecuária, Agropec, conhecida localmente como Exposição. A cidade é pioneira na implantação do projeto Municípios Verdes no Pará, política estratégica de governo para a conservação do meio ambiente, da qual tem sido exemplo bem-sucedido desde sua adesão. A qualidade de vida da cidade é elevada em relação à grande maioria dos demais municípios paraenses. Exatamente por isso, vem recebendo, cada vez mais, pessoas interessadas em trabalhar, estudar e viver na cidade. Por essas e outras potencialidades, Paragominas está na nossa lista das melhores cidades para morar no estado do Pará. Na quarta posição, Ananindeua. Integrante da região metropolitana de Belém, Ananindeua, chamada de Terra das Oportunidades ou Cidade do Futuro, conta com população estimada de 540 mil habitantes. É o segundo maior município do Pará e um dos maiores da região norte do país. A proximidade com a capital, que fica a apenas 20 quilômetros de distância, é uma grande vantagem da cidade, pois é possível ter acesso a uma oferta enorme de bens e serviços, contando com toda a infraestrutura de comércio, educação, saúde e lazer oferecida pela região. Inicialmente conhecido como Cidade Dormitório, o município só começou a crescer significativamente após a inauguração da BR-010, Belém-Brasília, em 1960, quando as indústrias se estabeleceram ao longo da rodovia. Hoje, a gigante paraense está em fase de desenvolvimento industrial e social. Além de ser um grande distrito industrial, a cidade é um grande polo comercial, contando com um movimentado centro comercial que oferece uma grande variedade de lojas e atacadistas, além de um grande shopping center. Ananindeua tem grande importância na composição da região metropolitana de Belém, contribuindo com o avanço de todo o território. A cidade conta com grandes universidades, o que tem atraído um bom número de estudantes, dos quais muitos acabam se estabelecendo no município, além de ser conhecida pela baixa ou zero evasão escolar no ensino básico. Ananindeua conta também com sistema completo de saúde, formado por hospitais, postos de saúde e pronto atendimento 24 horas, além de clínicas especializadas. Várias ilhas estão localizadas perto de Ananindeua e praticamente todas elas são habitadas por pequenos povos. Elas funcionam como centro de reprodução da diversidade biológica da floresta amazônica. Portanto, os turistas podem se preparar para conhecer um ambiente muito bem cuidado. Falando em turistas, um dos pontos turísticos mais visitados na cidade é o Parque Seringal, primeiro museu de Ananindeua, que tem cerca de 12 mil metros quadrados. Além de lazer por meio das festas temáticas, a cidade se destaca devido à cultura, saúde, bem-estar, proximidade a Belém e conexão ao restante do país através da BR-316, o que eleva a qualidade de vida no município, fazendo de Ananindeua uma das melhores opções para quem deseja morar em terras paraenses. Na terceira posição, Parauapebas. O Pará com diversos sotaques, assim é Parauapebas, que recebeu migrantes de todos os cantos do Brasil em busca de trabalho. Localizada no sul do estado, na Serra dos Carajás, maior província mineral do planeta, a cidade é uma das mais ricas da região e faz a diferença na riqueza do estado. É o segundo maior PIB do Pará, atrás apenas da capital, e tem o terceiro melhor IDH do estado. A miscigenação é a marca considerável da formação social de Parauapebas, que tem em sua população moradores de todas as regiões do Brasil. O nome Parauapebas é uma homenagem ao rio que corta a cidade, que é relativamente nova. Por meados da década de 1980, começava ali o povoado formado principalmente por trabalhadores das minas, que chegavam de várias partes do país. Emancipada em 1988, desde então a cidade não parou mais de crescer e hoje conta com população estimada em mais de 218 mil habitantes. A extração de minério de ferro representa a principal fonte de receita do município, gerando mais de 30 mil empregos diretos e indiretos, tendo a gigante Vale como principal empresa. Por ser considerado um dos municípios que mais cresce e que mais contribuem com a balança comercial do estado e do Brasil, Parauapebas segue atraindo investimentos governamentais e privados nos mais diversos setores, o que acaba elevando o potencial econômico e favorecendo o crescente mercado consumidor, contribuindo com o desenvolvimento da cidade e proporcionando melhor qualidade de vida aos moradores.
A cidade conta com uma rede completa de ensino, com escolas e universidades, públicas e privadas, que vão da educação básica ao ensino superior. Parauapebas também tem demonstrado potencial turístico. Com infraestrutura que dispõe de aeroporto, trens de passageiros, hotéis e restaurantes, a cidade tem ganhado destaque no turismo de negócios e também no ecoturismo e de contemplação, com seus parques, serras, trilhas, mirantes e inúmeras cavernas. Por tudo isso e muito mais, Parauapebas é uma excelente opção para viver no estado do Pará. Na segunda posição, Marabá. A cidade de Marabá é um importante polo econômico paraense, a quarta cidade mais populosa do estado, com cerca de 287 mil habitantes, tem o terceiro maior PIB e figura entre as 5 cidades com melhor IDH do estado. A cidade fica localizada na região sudeste do Pará, a cerca de 500 quilômetros de distância da capital paraense. Marabá tem, como característica, sua grande miscigenação de pessoas e culturas, que faz jus ao significado popular do seu nome. Filho do prisioneiro ou estrangeiro, ou o filho da Índia com o branco, ou ainda, filho da mistura. Marabá também é conhecida como cidade poema, pois seu nome foi inspirado no poema Marabá do escritor Gonçalves Dias. A cidade é sede de vários quartéis militares, está em processo de desenvolvimento acelerado, recebe muitas pessoas vindas de outras cidades e estados e tem na agropecuária, siderurgia, mineração e comércio seus pontos fortes na economia. Marabá é surpreendente e uma das melhores opções durante o verão paraense. Seja em relação à natureza, culinária ou diversão, a cidade é amada por seus moradores e querida por quem a visita. Banhada pelas águas dos rios Tocantins e Itacaiunas, Marabá encanta pelas belezas das praias de Água Doce no verão amazônico, pela culinária típica paraense e também pelo calor que acolhe os visitantes e moradores. Na praia, os veranistas praticam esportes náuticos, camping e pesca esportiva. Além das praias, Marabá tem uma veia cultural forte. Na cidade, as praças são ponto de encontro e diversão. As mais frequentadas são a Praça do Pescador, Praça Osório Pinheiro e Praça à beira do Rio Tocantins, que tem diversos bares. O patrimônio histórico da cidade, com construções antigas, contam a história de Marabá. A cidade abriga ainda o zoológico, a biblioteca municipal e o museu da Fundação Casa Cultura de Marabá, que reúne antropologia, arqueologia, geologia e outros setores importantes da história do município. A cidade cedia anualmente, nos meses de junho e julho, a Expoama, Exposição Agropecuária de Marabá, uma feira de exposições que tem contornos e plataformas diversas, entre elas as de evento e exposição de negócios, festival de música e entretenimento e a tradicional festa do peão de boiadeiro. A cidade conta com rede de ensino completa, com escolas e faculdades públicas e privadas, além de contar com rede de saúde, dispondo de clínicas e hospitais, que oferecem atendimento com diversas especialidades. Marabá é um grande entroncamento logístico, interligada por 5 rodovias ao território nacional, por via aérea, ferroviária e fluvial. Marabá tem shopping, parque zoobotânico, parque de exposições, ciclovia, praias, museus, Casa da Cultura. Marabá tem vilas, assentamentos e aldeias indígenas. Tem universidade, comércio movimentado, gastronomia fabulosa e um povo acolhedor. Por tudo isso e muito mais, Marabá está na nossa lista como uma das melhores cidades do Pará para morar. E na primeira posição, Belém. Capital do estado do Pará, Santa Maria de Belém do Grão-Pará, ou Belém do Pará, como é mais conhecida, tem população estimada de pouco mais de 1.500.000 habitantes e é uma das cidades mais importantes do ponto de vista histórico, cultural e econômico do país. A capital paraense, metrópole da Amazônia, atua como influente entre as cidades regionais da metrópole e abrange mais de 8 milhões de habitantes nos estados do Pará, do Amapá e parte do Maranhão, seja no aspecto cultural, econômico ou político. Belém dispõe de grande estrutura urbana, é o segundo município mais populoso e tem a 6ª posição no ranking de IDH de toda a região norte.
Cidade histórica e portuária, Belém do Pará está localizada na Amazônia Oriental, divisão da Amazônia Legal, que é constituída por Tocantins, Pará e Amapá, e as áreas amazônicas do Mato Grosso e do Maranhão. A principal concentração da economia belenense está nas atividades do comércio, serviços e turismo, com forte desenvolvimento também da atividade industrial, com grande número de indústrias alimentícias, navais, metalúrgicas, pesqueiras, químicas e madeireiras. Belém do Pará é a segunda cidade mais visitada da Amazônia e não é por menos. Além de suas riquezas naturais, contém um dos maiores acervos de edificações do período colonial. Nos últimos anos, a capital paraense passou por um grande movimento de verticalização, mas mantendo sua identidade, com os hábitos da construção civil e do projeto de urbanização, que tem o intuito de valorizar as edificações da década de 40. Hoje em dia, apesar da cidade ser cosmopolitana e moderna em vários aspectos, não perdeu o aspecto tradicional das fachadas das casas maiores e das igrejas da época colonial, com fachadas preservadas e prédios tombados, dando aos visitantes um espetáculo de história a céu aberto. Algumas das principais atrações turísticas são a Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, o Bioparque Amazônia, o Complexo Ver o Peso, o Complexo do Ver o Rio, a Estação das Docas, o Espaço São José Liberto, o Hangar, Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, o Mercado de São Brás, a Orla de Icoaraci, o Palácio Lauro Sodré, a Praça Batista Campos e o Teatro da Paz, entre outros. A cidade também possui muitos museus, como o Corveta Museu Solimões, o Museu das 11 Janelas, o Museu de Gemas do Pará, o Museu de Arte Sacra, o Museu do Estado do Pará e o Museu do Forte do Presépio. Belém promove, todos os anos, uma das maiores manifestações de fé do Brasil, o Círio de Nazaré, em devoção a Nossa Senhora de Nazaré, declarado como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco e realizado há mais de 200 anos na cidade. A cidade é um importante centro comercial, educacional e de saúde, atraindo muitas pessoas de toda a região, em busca dos serviços oferecidos pela capital. Metrópole exuberante, gastronomia maravilhosa, rica e diversificada, habitada por um povo muito hospitaleiro, educado, atencioso e com hábitos acolhedores de extrema gentileza. Por tudo isso e muito mais, Belém do Pará é a nossa escolha como a melhor cidade para morar no estado do Pará. É claro que a nossa lista poderia ser mais extensa, é verdade, pois o estado do Pará tem várias ótimas cidades que são fantásticas para viver, como Xinguara, Santarém, Castanhal, Canaã dos Carajás, Abaetetuba, Tucuruí, Cametá, Bragança, Itaituba, São João de Pirabas, Salinas e tantas outras. Por isso, listar apenas 5 delas não é tarefa fácil, muito menos justa. Mas o importante é entender que o Pará possui muitas excelentes opções para quem deseja viver bem, no norte desse gigante chamado Brasil.